Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 690 e minguando até 600 dias, 4 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 690, com o título A Casa é Sua. A casa é sua. Fique à vontade, certo? E mantenha no seu espaço, produzindo os bons frutos para o reino de Deus, ok? Entenda isso e relaciona isso na sua consciência com respeito e com carinho, para que isso venha a ser uma coisa boa. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também deixo a abertura deste título, A Casa é Sua. Também deixo uma referência desse título para que você possa relacionar isso na sua consciência com praticidade, com dedicação, com respeito e com carinho, certo? Eu, se tiver o subtítulo, eu coloco subtítulo, não é o caso deste título. E por fim, eu coloco a leitura corrida de todos que fora dito nos 4 últimos blogs. Inclusive, esse é tudo que é o blog diário que eu vou fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Acompanhe tudo para que você não perca nada de que está sendo dito dentro deste blog diário. É muito interessante vocês relacionar isso, ok? Vamos lá para a expressão livre para que a gente possa compreender tudo. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, é tudo aquilo que já tenha, né, fazendo uma mediação, tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade e junto àquela que é a formação de Cristo. Eu estou muito, sabe, entendido dessa, o que é formação de Cristo, o que é sociedade, assim, entendendo que Cristo veio para flexionar a sociedade é flexionada e ela vai apresentar isso na cabeça, nos atos manifestos, os frutos bons e o fruto ruim. Junto com a formação de Cristo, vai ter uma ideia de uma possibilidade de a gente voltar para o reino de Deus, certo? Fazendo essa volta para casa, fazendo essa volta para casa, de nos realizar juntamente com Deus, de estar manifestando isso, uma coisa boa no ato manifesto, ok? Vamos então para a leitura e entendermos deste título em específico, né, deste blog diário, A Casa é Sua, e vamos relacionar isso em nossas consciências. Vamos fazer a leitura para a gente fazer a expressão livre. O reino de Deus, quando explicando o Cristo, vai representar a unificação de todas as cabeças relativo para um reino da sua realidade. Isto explica que as cabeças não são reino, e sim possibilidade deste reino, e que seja de Deus. Esta relação explica muita coisa dentro da sociedade. Há quem não sabem deste reino de Deus e por este motivo eles usam o reino para relacionar o outro reino, para que vós outros conheçam deste reino de Deus, sendo o Cristo é apenas os atos consequentes dos vossas ignorância e que forçam a vós outros corpos do reino entrarem em juízo por estes vossos atos manifestos. Mestre, grande mestre, o Senhor tem que ser Deus, mestre. Quando explicando a liberdade, teremos dois reinos. Um reino que se faça por si só,
explicando as matérias em movimento, e outro que se faça alusivo para a ilusão deste reino. Quando falamos diretamente da ilusão, é tudo que se escondeu em relação ao reino das matérias em movimentos. Isto explica que a liberdade tem volta, mas a ilusão é o pecado que mata o corpo e que se envergonha de si mesmo por não ter este reino que é da sua própria realidade, aonde eu esqueço de mim mesmo para invejar o outro a fim de ser melhor ou pior do que o outro. Isto explica que a verdade é pura e não se envergonha de si mesmo, pois esta mesmo é relativo para o reino de Deus, e que se faça igual a Deus, e que não se envergonha nem de Deus e nem das cabeças de Cristo, e que criam possibilidade deste reino para o júri popular de vossas vergonhas. Existem dois tipos de vergonhas, e que explica os vossos relacionamentos diretamente. O primeiro explica que eu nego a minha vida para aceitar a vergonha do outro. Isto explica o sexo diretamente, aonde o desejo relaciona o corpo diretamente para o prazer desta vergonha, aonde um se esconde para aceitar o outro. A outra vergonha é aonde que eu nego o reino para se fazer melhor ou pior do que o outro corpo, e que seja relativo para o corpo, e que seja relativo para este reino. Isto explica tanto o Cristo, que media o reino de Deus, e também o reino de Deus, e que alinha a matéria e cabeça desta matéria, para que ambos sejam um só corpo e realidade deste corpo, independentemente do que esteja relacionando o tempo desta relação, explicando que a vergonha sempre altera o resultado, pois esta mesmo é a prisão de uma consciência ou até mesmo de um reino, quando você se envergonha dele. Vamos lá para a expressão livre, né? Então vamos lá para a expressão livre, vamos ler parte deste contexto e vamos nos expressar sobre ele. Vamos lá. O reino de Deus, e quando explicando Cristo, vai representar a unificação de todas as cabeças relativo para o reino da sua realidade. Você vê que tem uma cabeça, duas cabeças divididas lá para o reino e uma delas é a nossa realidade, né? Mas quando então a gente entendemos que o Cristo é a flexibilidade, é a divisão dessa nossa percepção, dessa nossa matéria, certo? Algumas vai ter a percepção, vai transformar isso em espiritualidade, corpos expressivos, outros vai mover a matéria diretamente. Isto explica que as cabeças não têm reino. Não tem reino, né? Cabeça tem reino? Não. Por que ela não tem reino? Porque ela é apenas uma expressão. Eu estou aqui me expressando, né? Falando alguma coisa e outra, ela é apenas uma expressão. Apenas uma expressão. Ela é apenas uma expressão, né? Ela pode trazer uma expressão, um movimento, de um movimento, uma consequência desse movimento. Sim, essa ação que nós fazemos dela uma consequência, quando você dá a vida para ela, você tem a percepção, você não quer fazer uma coisa certa, então você faz a coisa errada, você dá a vida, então ela vai deixar de ser apenas uma cabeça para dar uma realidade da mesma forma, mas existe essa possibilidade, mas tudo
É apenas a cabeça é apenas ato manifesto, é a expressão, vai depender daquilo que eu queira ou não, né, mover, né, daquilo que eu quero produzir bom fruto e daquilo que eu quero produzir os mau fruto, embora eles são espiritual, os bom fruto hoje também são espiritual, ele não tem a sua realização por causa dessa cabeça, flexionada, por causa da percepção desses corpos flexionados, ele não tem a sua realidade, e é por isso que o Cristo vem para deixar estas todas as cabeças, sendo consciente e inconsciente, bom ou ruim, e deixar flexionado. Então, ele é apenas uma espiritualidade, independente se você está fazendo coisa certa, coisa ruim, é apenas uma espiritualidade. Mas existe uma complexidade que você pode transformar isso em uma desgraça para você, em uma maldição. Tem vários exemplos dentro da Bíblia significativa, né? E um deles é o sacrifício do corpo vivo, e que trouxe uma consequência para a humanidade toda. Entenda isso. Isto explica que as cabeças não são reino, e sim possibilidade desse reino. Quando falamos de possibilidade, incrível isso. Fala de possibilidade, você dá vida para amaldiçoar, você dá a sua vida, você fica amaldiçoado, você gera atos consequentes. Possibilidades são tudo, tudo, tudo. Então, são possibilidades. As possibilidades, ela vai te encarregar de levar a uma realidade em determinadas coisas, em amplicidade de coisas, ok? Entenda isso. E que seja de Deus, né? Vamos lá. Isto explica que as cabeças não são reino, e sim possibilidade deste reino. E que seja de Deus, né? Uma possibilidade. Então, que seja de Deus. Eu coloquei aqui essa expressão. Não, seja de Deus, né? Então, harmonia, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo se realizando. Beleza, então fica de Deus, né? Esquece das outras coisas e tal, né? Mas é como o termo diz, é só uma possibilidade. Esta relação explica muita coisa dentro da sociedade, né, essa possibilidade, essa relação de possibilidade explica muita coisa dentro da sociedade. Há quem não sabe deste reino de Deus, e por este motivo eles usam um reino para relacionar outro reino, né, colocam um reino contra outro reino. "Ah, minha igreja salva, né, só a minha tem salvação, na sua não tem, tal, Deus não, né, não quer saber disso, você está para" sei lá, qualquer coisa, é muita coisa. Vou acrescentar não, porque é muita heresia que vai você já deu fez uma percepção daquilo que é divisão, né, do reino de Deus, então você entende. Para Deus não há divisão de reino, o que há divisão de reino são aqui para os atos conscientes e os atos inconscientes, são os fatores mais comuns, certo? Fazendo essa ideologia diretamente de sexo, fazendo ideologia de sexo, mais ou menos, matéria vai representar o ato inconsciente, vai representar a mulher, né, um corpo fêmea, independente se é macho ou se é fêmea, e o corpo expressivo vai representar o macho, né, independente se é macho ou se é fêmea. Então, vai ficar dividido sobre a ideologia do sexo da mesma forma, né, quando as pessoas não têm a consciência sobre esses movimentos. Quando ele tem a consciência, ele vai fazer a percepção dessa vida que está dentro dele, vai conter aquele espaço, e vai fazer corpos expressivos apenas para a unificação, vai se tornar as coisas mais nocivo, ok? Entenda isso. Para que vós, outros cabeça de Cristo, conheçam deste reino de Deus, sendo o Cristo é apenas os atos consequentes das vossas ignorâncias, e que forçam os que força os vós a que forçam e que forçam os vós a vós outros, e que forçam vós outros, tirar uma expressão aqui, e que força vós outros corpos do reino a entrarem em juízo por este vossos atos manifestos. Quando atos consequentes, né? Sendo Cristo é apenas um ato consequente. Quando Emmanuel veio, ele tinha que ter uma consequência pelo pecado de todos, para deixar todo mundo flexionado. Então, o Cristo, ele passou a ser apenas os atos consequentes de todos nós. Então, ele fez maldição por nós, e nós tínhamos a escolha de nós vivermos a realidade de Deus, ou, né, se manter rebelde contra Deus. Sei lá, qualquer coisa que vocês queiram entender, só para deixar flexionado.
Mas eu entendo, cada um vai entender de uma forma, eu entendo isso como, uma forma de, sei lá, muita complexidade, certo? Não vou falar mais, mas aí vocês fazem a sua percepção. Mestre, grande mestre, o Senhor tem que ser Deus. É uma expressão minha, certo? É que eu, bem isolado. Então, eu digo, mestre, grande mestre, o Senhor tem que ser Deus. Quando explicando a liberdade, teremos 2 reinos, né. Agora nós vamos ver o reino dividido, né. Quando explicamos a liberdade, teremos 2 reinos. Que se faça um reino que se faça por si só. Qual é o reino que se faça por si só? São todas aquelas matéria em movimento, são todas aquelas matéria em movimento, né. Um reino que se faça por si só, são todas aquelas matéria em movimento, explicando as matérias em movimento, né. E outro outro reino que se faça alusivo para este reino, e outro que se faça alusivos para a ilusão deste reino, para a ilusão deste reino, né. Ou seja, você tem uma matéria em movimento, você vai fazer alusão de todos aquilo que está movimentando. E isso é a formação de Cristo, isso é a flexibilidade de Deus. Você vê que com essa minha expressão, ela está movimentando de dentro para fora. Ninguém está fazendo a percepção, ninguém está lá fora fazendo a percepção do movimento, nós estamos fazendo só o movimento diretamente para fora, só expulsando, certo? Então, entenda isso, ó. E o outro que se faça alusivo para a ilusão deste reino. Quando falamos diretamente da ilusão, é tudo que se escondeu em relação ao reino das matérias em movimento. Você viu? Muito interessante. Você viu como é que é bem conectado? Primeiro começa pelas matérias, forma uma cabeça alusiva. Dessa cabeça alusiva, nós vamos ter uma ideologia que se esconde do reino, da realidade minha, da sua realidade, da realidade de Deus. Todo mundo ficou sem conexão com isto que nós chamamos de realidade, naquilo que nós podemos entender. A minha palavra é a minha vida, ok? Isto explica que a liberdade tem volta. A liberdade tem volta. Eu volto para a minha realidade, tem volta. Mas eu volto para a minha vida, com a minha palavra e com a minha vida, isso significa que tem volta. Tem volta, a liberdade tem volta, né? Mas a ilusão e o pecado que a ilusão é o pecado que mata o corpo e que se envergonha de si mesmo por não ter este reino que é da sua própria realidade. Ninguém tem esse reino, né? Os atos conscientes veem pela ideologia, os atos inconscientes veem pelos seus motivos próprios, né? Dos seus movimentos, querendo se realizar com várias coisas. Então, eles geraram ilusão sobre aquilo que eles desejam da mesma forma, ok? Entendam isso. Mas a ilusão é o pecado que mata o corpo e que se envergonha de si mesmo por não ter este reino que é da sua própria realidade, onde eu esqueço de mim mesmo para invejar o outro a fim de me a fim de ser melhor ou pior do que o outro. Isto explica que a verdade é pura e não se envergonha de si mesmo. Você tem vergonha de si mesmo, da sua palavra, da sua vida, da sua realidade? "Ah, eu sou pobre. Ah, eu sou feio. Ah, eu não tenho um sexo bonito, eu não tenho aquilo", né. A verdade, o que que diz aqui? A verdade, isto explica que a verdade é pura e não se envergonha de si mesmo, pronto. Não tem ideologia de sexo, não tem, não, ela não tem vergonha, a verdade não tem vergonha de si mesma, ok? Aí você fala: "Tá com vergonha?" É porque você está gerando, né, ideologia de sexo, está relacionando planos objetivos, né, está querendo se esconder das pessoas, né, se intimidando por ser qualquer coisa que você queira ser e não é, entende? Então, isto explica que a verdade é pura e não se envergonha de si mesmo, pois esta mesmo é relativo para o reino de Deus.
e que se faça igual a Deus, tá? E que não se envergonha nem de Deus e nem das cabeças de Cristo, né? Nem daquilo que nós manifestamos, né? Nem aquilo que nós manifestamos. E que cria a possibilidade desse reino para júri popular de vossas vergonhas, né? Júri popular. Aí vocês veem aí, né, com a ideologia, todo mundo está entendendo, todo mundo está envergonhado, por exemplo. Não estou dizendo que é isso, mas vamos supor que é, nossa, é assim, né? Eu entendi como é que funciona isso, olha que coisa, né? Nunca pensasse que fosse assim, nossa, e tal, sei lá, qualquer coisa que as pessoas entendam que é uma vergonha, que eles estão sendo humilhados com os seus comportamentos hoje em dia. Eu entendo que muita gente está sendo humilhado, né? Explicou, entendeu, deu muita heresia, explicou muita heresia, muita complexidade, e eles estão se entendendo de si neste tempo, muito entendido isso, certo? Muita gente, muitos pastores, muitos religiosos, né, estão com vergonha. Vamos dizer isso. Não estou falando que vocês não precisa, porque vocês fizeram o trabalho no reino. Mas vamos dizer isso para que outras pessoas compreendam que todos nós fomos humilhados por Deus indiretamente. Vamos dizer isso, certo? Para que nós deixamos outros flexionados, para que nós trabalhemos a nossa consciência e para que nós possamos evoluir assim como Ele é evoluído. Deus é a grandiosidade. Vocês veem o jeito que Ele é. E Ele deu para nós esse presente que é o Cristo para nós deixarmos flexionado, para que nós possamos voltar à nossa realidade e para que nunca mais sentimos vergonha de quem nós somos, certo? Existem dois tipos de vergonhas e que explica os vossos relacionamentos diretamente. Dois tipos de vergonha que explicam os vossos relacionamentos diretamente. Corpo a corpo, tá? Relacionamento diretamente é corpo a corpo. O primeiro explica que eu nego a minha vida para aceitar a vergonha do outro. Nossa, eu nego a mim mesmo, né? Os meus planos objetivos, tem uma pessoa rica ali, né? Tem uma pessoa mais bonita do que eu e tal. Então eu nego para mim aceitar a vida do outro. Isto explica o sexo diretamente. Isto explica o sexo diretamente, aonde o desejo relaciona o corpo diretamente para o prazer desta vergonha, aonde um se esconde para aceitar o outro. A outra vergonha, qual que seria a outra vergonha? A outra vergonha é aonde que eu nego o reino, né? Eu nego o reino de Deus, né? Eu nego quem eu sou, a minha realidade, nego o reino de Deus também, consequentemente, né? Para se fazer melhor ou pior do que o outro corpo. E que seja relativo para o corpo, né? E que seja relativo para o reino, para este reino. Isto explica tanto o Cristo que media o reino de Deus, né? Cristo media o reino de Deus, né? E deixa nós flexionados e media o reino de Deus, e também o reino de Deus, né? O reino de Deus é realidade, é a nossa palavra, a nossa vida. Ele vem, né, com nossa espiritualidade, com o nosso espírito, nossa vida, nossa palavra, nossa vida e nosso corpo materializado. Nós produzimos o fruto bom ali fora, ali, certo? E o Cristo fica ali fora, ali, mediando essas cabeças espirituais. Entende? E ele, da mesma forma, ele segura este reino para Deus, para que nós voltemos à nossa realidade. Vamos entender dessa forma também. E que alinha a matéria e cabeça desta matéria, para que ambos sejam um só corpo e realidade deste corpo, independentemente do que esteja relacionando o tempo desta relação, explicando que a vergonha sempre estará explicando que a vergonha sempre altera o resultado, pois esta mesmo é prisão de uma consciência ou até mesmo de um reino quando você se envergonha dele. Vamos então fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para que a gente possa terminar, né, este blog diário fazendo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs.
Muitos atos manifestam e protestante é também aliado da ignorância pessoal e social que contribui para um governo mais corrupto e sem realização pessoal e sem liberdade, eles retribuirão o favor não merecido para a unificação da matéria e da cabeça da matéria, sendo a liberdade explica a cabeça e não a matéria, pois a matéria é uma realização pessoal e com uma porta estreita e que tenha apenas uma vida. E uma realidade desta vida. Esta realidade, ela não se divide até então. A liberdade vai explicar a glória de um corpo comum, unido por um poder. Isto nos faz conhecer que existe duas liberdades. Primeira liberdade explica a matéria em movimento e que tenha a sua porta única sobre a realidade da vida. Esta liberdade, ela não tem necessidade de fama e nem da publicidade desta fama. Geralmente, a sua origem é comercializar menos e realizar mais. Este ideal forma um corpo simples sem depender de fama e das publicidades desta fama. A segunda liberdade explica o comércio de tudo que é um corpo simples, sendo este múltiplo da multiplicação. Esta expressão explica que a divisão não deixa sobra e não importa se é matéria ou cabeça, o resultado não deixará sobra. Exemplo: 2 dividido por 1 é igual a 2. Isto explica que o resultado é a cabeça perceptiva, sendo a divisão vai explicar a matéria em movimento. E a multiplicação vai explicar a cabeça desta matéria que este movimento. A cabeça só dividem da matéria quando perceptiva. Se não estiver esta percepção, continuará unificado cabeça e matéria. Evidentemente que a multiplicação é a cabeça, ela e a matéria que se divide desta cabeça. Sendo a cabeça é possibilidade, e esta possibilidade é ela que se multiplica os vossos relacionamentos, e no que se aplica o número múltiplo, vai representar que o seu relacionamento não faz exceção do corpo, e que ele não vende este corpo para se realizar com outro corpo, mas antes ele pode vender para se manter 100% no relacionamento social. Isto faz juro e imita diretamente a Deus sem um mediador de cabeça unificado e relacionando Deus diretamente. E mesmo porque esta cabeça é ela que sacrifica a matéria para provar a ignorância social com a falta de realização com a matéria, explicando que a matéria é múltiplo e que não deixa sobra quando dividido. E a cabeça é a multiplicação desta matéria, e quando multiplicado, explica que a possibilidade são muitos, relacionando a cabeça perceptiva da matéria e com possibilidade de representar o reino de Deus diretamente ou com a possibilidade de representar o relacionamento diretamente e explicando a relação corpo a corpo. Isto pode ser bom ou ruim, explicando cada corpo em específico. Isto explica a realidade do júri popular, mas não explica a realidade de Deus. Evidentemente que um vai explicar a realização pessoal e que seja a matéria em movimento, e o outro vai explicar a possibilidade de reino dividido, explicando a percepção desta matéria, que este movimento. Sendo mais específico, a cabeça
e representando cada corpo em específico. A realidade desta matéria, e quando for um marido, ele vai representar uma cabeça relativa para o tempo relativo de um corpo simples e de entendimento simples. Esta cabeça só pode representar um reino se ele for a realidade desta matéria e representando a vida única ou um corpo único da realidade desta cabeça. Isto explica que quem eu sou, a realidade deste reino, mas não explica você que aceita um para desprezar o outro, vendendo matéria e comprando matéria para se promover dentro da sociedade. A liberdade de todo o corpo que esteja preso sobre um conceito materializado que explica a matéria diretamente, em vez de explicar a consciência da vida, é relativo para dois reinos. Um reino que explica a matéria em movimento e outro reino que explica este movimento. E que o que explica a matéria terá duas possibilidades. Um que explica a matéria diretamente, ou seja, ele vende matéria e compra matéria. E outro que realiza com esta matéria em movimento. Para se realizar com esta matéria, o mentor desta consciência tem que reconhecer a vida como um caminho estreito de realização com a matéria, ou seja, a realidade será um só, independente de ser bom ou ruim. Quando tratando da cabeça, teremos duas percepções deste movimento. Um que é a realidade única e que seja a palavra da vida, e quando o manifesto vai representar a verdade na presença do corpo, com outra expressão será a glória de um corpo comum. A outra percepção vai explicar tudo que você queira relacionar com várias possibilidades. Isto pode ser um relacionamento gloriado ou até mesmo um reino dividido, representando a formação de Cristo, ato inconsciente e consciente. Ou até mesmo um reino que não se dividem, representando diretamente o reino de Deus, sem ideologia. Isto sim será a glorificação de todos os corpos, independentemente de vossas realidades pessoais, e como há muito explica a si mesmo com uma razão que renuncia este reino para se fazer melhor ou pior do que o outro corpo e que seja relativo ao reino de Deus. O reino de Deus, quando explicando o Cristo, vai representar a unificação de todas as cabeças relativo para o reino da sua realidade. Isto explica que as cabeças não são reino, e sim possibilidade deste reino, e que seja de Deus. Esta relação explica muita coisa dentro da sociedade. Há quem não sabe deste reino de Deus, e por esse motivo eles usam o reino para relacionar outro reino, para que vós outros, cabeças de Cristo, conheçam deste reino de Deus, sendo o Cristo é apenas os atos consequentes das vossas ignorâncias e que forçam vós outros corpos do reino entrarem em juízo por estes vossos atos manifestos. Mestre, grande mestre, o Senhor tem que ser Deus. Quando explicando a liberdade, teremos dois reinos. Um reino que se faça por si só, explicando as matérias em movimento. Outra que se faça alusivo para a ilusão deste reino. Quando falamos diretamente da ilusão, é tudo que se escondeu em relação ao reino das matérias em movimento. Isto explica que a liberdade tem volta, mas a ilusão é o pecado que mata o corpo e que se envergonha de si mesmo por não ter este reino que é da sua própria realidade, aonde eu esqueço de mim mesmo para invejar o outro, a fim de ser melhor ou pior do que o outro. Isto explica que a verdade é pura e não se envergonha de si mesmo, pois esta mesmo é relativo para o reino de Deus, e que se faça igual a Deus, e que não se envergonha nem de Deus e nem das cabeças de Cristo, e que criam possibilidade deste reino para o júri popular de vossas vergonhas.
existem 2 tipos de vergonhas, e que explica os vossos relacionamentos diretamente. O primeiro explica que eu nego a minha vida para aceitar a vergonha do outro. Isto explica o sexo diretamente, aonde eu desejo relacionar o corpo diretamente para o prazer desta vergonha, aonde um se esconde para aceitar o outro. A outra vergonha é onde que eu nego o reino para se fazer melhor ou pior do que o outro corpo, e que seja relativo para o corpo e que seja relativo para o reino. Isto explica tanto o Cristo, que media o reino de Deus, e também o reino de Deus, e que alinha a matéria e cabeça desta matéria, para que ambos sejam um só corpo e realidade deste corpo, independentemente do que estejam relacionando o tempo desta relação, explicando que a vergonha sempre altera o resultado, pois esta mesmo é a prisão de uma consciência ou até mesmo de um reino, quando você se envergonha dele. Quando você se envergonha de si mesmo. As duas modalidades de vergonhas são, a primeira, ela é aquela vergonha que você queira se fazer melhor do que o outro. A segunda, que está falando aqui na segunda, ela vai começar a um relacionamento corpo a corpo. Quando você faz um relacionamento corpo a corpo e você se envergonha de quem você é, automaticamente você nega o reino de Deus da mesma forma. Entenda essas duas possibilidades. Ambos ali são um relacionamento corpo a corpo, mas para você se ter vergonha, você tem que ter uma matéria, tem que ter uma materialização, certo? Porque é muito à vista daquilo, as pessoas sempre acreditam no que vê na realidade, eles esquecem um pouco, eles não esquecem ou nem sabem que existe esse corpo expressivo, aquilo que nós manifestamos, nossos frutos dentro da sociedade, certo? Muitas pessoas nem sabem desse fruto, né, daquilo que nós manifestamos o bem e o mal, daquilo que traz consequência para nós, sobre aquilo que nós nos envergonhamos da nossa realidade. Quando a gente tem vergonha da nossa realidade, da nossa matéria, a gente não evolui a nossa consciência, porque ela não deixa a gente livre, né? Se você tem vergonha, você não vai aparecer em público. Se você tem vergonha, você não vai, né, você vai ficar com medo de uma coisa ou outra para manifestar um interesse no lugar daquilo que é a realidade sua. Você não vai desenvolver a sua consciência, porque quando falamos de consciência habitada, daquilo que é mentor do corpo, daquilo que nós somos, matéria em movimento, nós temos a palavra da vida e a matéria. Se essa consciência que está no nosso interior, ela faz nós negar quem nós somos na realidade desse tempo presente, na nossa fase evolutiva, naquilo que nós somos, então nós vamos começar a produzir maus frutos, medo, ignorância, nós vamos começar a manifestar um corpo materializado, e não um corpo expressivo, livre, né, certo? E quando a gente entender o que é o corpo expressivo, a gente vai fazer uma percepção deste movimento e vai começar a realizar por uma realidade. Quando a gente vem daqui de fora, fizemos a percepção, então a gente não precisa ter vergonha de nós, porque nós vamos movimentar somente aquilo que nós somos, realidade, né, vai ficar muito bem aceito dentro da sociedade, porque a gente não vai querer ser mais e nem menos que ninguém, a gente vai ser parte de Deus, parte do reino de Deus e pronto, acabou, né? Muito interessante tudo que está sendo dito. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, né? Eu tive uma complexidade para apresentar esse vídeo, né? Minha menina estava cantando lá na sala, né? Mas tudo bem, tranquilo. Só se inscreva nesse canal se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Se você não estiver entendendo nada, não tenho necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se for uma coisa boa, sabe? Para você, se você entendeu que você é parte dessa grandiosidade do reino de Deus, beleza. Então se inscreva no canal. Não entendeu nada disso? Não tenho necessidade de nada. Até a próxima, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.